Minha esposa concordou em fazer uma sessão de fotos íntima com um modelo masculino enquanto eu estava fora. As fotos dos bastidores revelam que aconteceu muito mais do que ela admitiu. Olá! Minha esposa é muito amiga de uma das fotógrafas de casamentos de alta classe da nossa cidade, chamada Gina, que tem cerca de 60 anos. Ela é extremamente talentosa e também uma pessoa agradável. Conseguimos grandes descontos em tudo, desde fotos de casamento até fotos de bebês e familiares. Recentemente, minha esposa perdeu todo o peso da gravidez e ficou muito em forma seguindo uma dieta baixa em carboidratos e um plano de exercícios de movimento natural. Gina pediu para ela fazer uma sessão de fotos boudoir para poder colocar suas fotos no site dela como exemplo de uma mãe em forma. Tivemos muitas discussões e eu concordei desde o início porque é sexy. Minha esposa estava preocupada com seus empregadores, amigos e familiares vendo as fotos, mas eventualmente decidiu que tinha trabalhado duro e não haveria nudez total, então ela fez. É muito importante saber que falamos sobre isso todas as noites por pelo menos uma semana e revisamos todas as eventualidades. Achei que tudo estava na mesa. As fotos são impressionantes. Gina contratou um maquiador espetacular e minha esposa parece uma supermodelo. Quero dizer, são fotos espetaculares com um mínimo de Photoshop. Quando as fotos foram publicadas no site, Gina me enviou um livro de fotos encadernado muito elegante com uma nota. Obrigado por ser tão legal com isso, é uma das minhas coisas favoritas que já fiz. Importante notar a cronologia, as fotos foram tiradas em maio, publicadas no site no final de junho e recebi o livro esta semana. Minha esposa está fora da cidade com o bebê visitando seus pais. Na noite de quarta-feira, recebi um e-mail de Gina que basicamente dizia, Feliz 4 de julho. Queria que você revisasse essas provas digitais para ver se há outras que você gosta. Na verdade, é um link para um site seguro onde tem um nome de usuário e senha. Então, entrei e a primeira série de fotos eram variações das que eu já tinha visto, lingerie, roupas de ginástica e similares. Então passou para uma série de fotos completamente nuas, o que eu achei ótimo. Me perguntei por que não foram incluídas no meu livro. Quando cliquei na próxima página, pude ver claramente nas miniaturas que havia duas pessoas. Abri uma e era minha esposa em um tipo de abraço que parecia a capa de um romance. O cara também parecia um modelo e estava super musculoso. Com essas fotos, pensei tudo bem, mas com todas as discussões que tivemos, por que ela não mencionou que haveria um cara lá? Eu diria que essa série tem 50 fotos, e cada uma é mais ousada que a anterior. Minha esposa passa de um traje de negócios para apenas sua roupa íntima. O cara está de roupa íntima em todas, mas em certas fotos ele está deitado sobre ela, como se estivesse beijando seu pescoço. Suas mãos estão definitivamente em seus seios, ele a segura por trás com a mão apenas fora de quadro, mas implicitamente tocando sua virilha. De longe, a pior é a última foto, onde há apenas uma foto de sua virilha com o rosto do cara na parte superior de sua tanga e seus dentes puxando o ar para longe de seu corpo. Olhei as fotos absolutamente atônito por 30 minutos. Enviei um e-mail para Gina dizendo basicamente Gina, o que é isso? Isso é muito mais do que pensei que seria. Ela não respondeu e tentei entrar novamente, mas minha senha foi alterada e Gina não me enviará outra. Tentei ligar para minha esposa, mas ela não respondeu e disse que estava ocupada demais para falar. Enviei uma mensagem de texto. Tinha perguntas sobre o que aconteceu na sessão de fotos e ela respondeu primeiro com gostou da sensualidade. Agora não está respondendo de jeito nenhum, então suponho que Gina contou a ela sobre o deslize e ela não sabe o que me dizer. Estou perdido, literalmente perdido. Minha esposa teve tantas oportunidades de me dizer que isso era o plano desde o início. Não acho que teria dito um não absoluto, mas apenas pedido alguns limites, como não ter os lábios do cara perto de sua virilha ou não chegar à segunda base. Se minha esposa não sabia e Gina improvisou isso, por que ela não disse que não? Ou até mesmo impor seus próprios limites. Parecia que ela estava se divertindo muito nas fotos. Se essas são as que Gina me enviou acidentalmente, quão mais extremas são? Minha esposa provavelmente também está em pânico agora, suponho que Gina também. Nenhuma das duas falará comigo. Minha esposa chega na manhã de domingo. Como começo sequer a ter essa conversa com ela? O que digo quando a vejo? Grande atualização, minha esposa chegou um dia antes. Estivemos conversando pelas últimas 2 horas. Fazendo uma pausa na discussão agora. Atualização 1. Recebi toneladas de conselhos divergentes na última postagem, então suponho que também nesta. De qualquer forma, provavelmente serei destruído. Então,
Estive suando desde que vi as fotos que não deveria ver na quarta-feira. Quase nenhum contato com minha esposa. Parte disso foi porque ela estava ocupada, parte porque estavam em um lago e parte porque, admite agora, estava evitando a conversa. Minha esposa decidiu voltar mais cedo, então cerca de 3 horas atrás recebi uma ligação dela dizendo: estou a caminho de casa. Temos muito o que conversar. Você pode, por favor, pegar um Jimmy John's para nós porque não vou parar para comer e já estou morrendo de fome. Eu pensei de sério, mas evitei a tentação de discutir com ela pelo telefone, do que me alegro. Peguei o sanduíche dela, ela chegou em casa 1 hora depois, colocamos nosso filho para dormir e então começamos a discutir. Até onde posso, esta é a versão dela da história. Gina, a fotógrafa, mencionou que se minha esposa estivesse interessada, adoraria ver como ela sairia nas fotos com outro amigo dela, que era um cara. Minha esposa, Nick, disse que não estava interessada de jeito nenhum porque já estava bastante nervosa com a sessão de boudoir, roupa de ginástica. Chegou, tomou uma taça de vinho branco, relaxou, fez a maquiagem e se divertiu muito durante a sessão. Nick é quem sugeriu que fizessem as fotos nuas, então fizeram. Foi muito bem e surgiu a conversa de que talvez ela quisesse tentar fotografar com um modelo masculino. Nick me jura que ele não estava presente, mas Gina conseguiu chamá-lo e ele chegou em 1 hora. Nick diz que foi um grande erro não me chamar, mas disse que estava tão no momento que não considerou todas as ramificações. Então o cara chegou, tem 22 anos, mede 1,90 metros, um físico incrível, mas Nick diz que foi um absoluto profissional. Tanto que toda a diversão que estava tendo com as fotos solo se foi porque o cara era literalmente apenas um manequim vivo. Quando estava fotografando solo, havia dança, risos, piadas, mas com o cara era como: coloque sua mão aqui, mantenha, repita. Eu disse a ela que vi algumas das fotos e não parecia isso de jeito nenhum. Ela disse que provavelmente também há algumas centenas de fotos dela parecendo absolutamente aterrorizada e envergonhada que não chegaram às provas. Neste ponto, exigi ver todas as fotos. Nick entrou no site seguro e havia 10 ou mais fotos adicionais após as 50 originais. Basicamente, era uma sequência desde o cara tirando a roupa íntima com os dentes até ela se virar, abrir as pernas e terminar com uma foto deles de lado parecendo que ele estava possuindo na posição de missionário. Pedi a ela que me prometesse que não havia mais e que não foi além disso. Ela disse que não, que o cara nem sequer tirou a roupa íntima. Perguntei se isso a excitou. Ela disse que, em um sentido físico de sentir pele com pele, a excitou, mas em um nível emocional estava aterrorizada com o que eu pensaria e foi tão profissional que não havia nada orgânico acontecendo de jeito nenhum. Eu disse a ela que também era suspeito porque a sessão aconteceu em maio e levou quase 6 semanas para me contar, talvez mais. Ela disse que simplesmente não conseguia encontrar as palavras, mas estava realmente trabalhando nisso. O que me incomoda é que nossa vida sexual tem sido incrível e acho que a correlação é sobre quando aconteceu a sessão. Atribuí mais ao fato de nosso filho finalmente dormir mais de 3 horas seguidas, mas agora não tenho certeza. Parte de mim pensa que ela ficou muito excitada com todo o assunto e descontou em mim. Eu disse a ela que queria que me prometesse que não conhecia esse cara antes, que não manteve contato com ele desde então e que não tem planos no futuro. Ela disse que o cara realmente trouxe a namorada para a sessão e que ela era uma jogadora de vôlei da universidade local e que está bastante segura de que ele não está trocando uma jogadora de vôlei voluptuosa de 1,85 metros por uma mãe de 30 anos, com um bebê de 13 meses. Perguntei se a namorada realmente viu a sessão. Nick disse que a garota estava na sala, mas sentada e mexendo no telefone, e parecia entediada com tudo isso. Perguntei quem mais estava na sala. Ela disse que só Gina e seu assistente, que segurava as luzes e outras coisas. Depois de revisar o site principal de Gina e encontrar outras coisas que o cara havia feito para ela, conseguimos encontrar seu nome e página no Facebook. Ele é um estudante universitário e certamente parece estar namorando uma atraente jogadora de vôlei universitário. Perguntei o que Gina faria com essas fotos porque para mim era loucura Nick inicialmente hesitar em fazer as fotos boudoir porque as pessoas poderiam vê-las, e depois fazer o que essencialmente parece ser softcore em menos de uma semana. Ela disse que Gina não tinha planos para as fotos de jeito nenhum, que não seriam publicadas em lugar algum, apenas foram feitas como fotos de teste, já que Gina está voltando a fazer sessões boudoir e de casais, e o modelo masculino lhe devia um favor, então foi um bom momento para praticar. Perguntei por que não me pediram para fazer isso. Ela disse que não tinha uma boa resposta para isso. Perguntei obviamente, Gina já cometeu um grande erro enviando-as para mim ou carregando-as na minha página de provas privada.
Como sabemos que não cometerá outro grande erro e as enviará para a pessoa errada ou esquecerá que eram apenas práticas e as venderá para alguém? Nick disse que só teremos que confiar nela. Eu disse que estava tendo muitas dificuldades para confiar em alguém no momento e que precisava de mais do que isso. Nick disse que poderíamos falar com Gina na primeira oportunidade na segunda-feira. Eu disse que ela estaria disposta a pagar um advogado para redigir um contrato que mantivesse Gina fiel à sua palavra. Ela disse que faria. Então entramos na questão do porquê de tanto segredo. Ela disse que se sentia tão culpada depois de tudo isso que não tinha ideia de como me contar e sabia que veria sua família naquela semana, então esperava adiar o assunto. Perguntei como ela soube que eu sabia. Ela disse que Gina ligou na quarta-feira à noite confessando que havia cometido um grande erro. Nick afirma que nesse momento entrou em modo de pânico e basicamente estava chorando ou se fechando emocionalmente perto de todos porque se sentia tão envergonhada. Disse a ela quanto o silêncio quase me destruiu e ela começou a chorar e disse que sentia muito por tudo isso e que sabia que havia cometido um erro e basicamente me implorou para não deixá-la, que ainda me amava mais do que qualquer um. Eu disse a ela que acreditava que ela me amava, acreditava que estava reconhecendo seu erro, mas que me sentia extremamente desrespeitado e emasculado por tudo isso. Ela disse que podia entender isso e faria o que fosse para compensar. Eu disse que não estava certo do que isso significava ainda. Ela começou a chorar de novo e me implorou para não tomar nenhuma decisão precipitada sobre deixá-la. Eu disse que se ela me prometesse que estava dizendo a verdade, e parece que está, então não a deixaria, mas não estava certo do que seria normal para nós agora. Ela disse que estaria disposta a fazer o que fosse necessário ou esperar o tempo que fosse necessário para eu resolver isso. Então, é assim que estamos agora. Nosso filho acordou, já que seu horário de sono está desordenado pela viagem, então ela está cuidando dele e eu estou escrevendo isso. Acho que, além da mentira por omissão sobre tudo isso, ela nunca foi desonesta comigo antes, então acredito nela sobre todos os detalhes. Quero dizer, parecem tão loucos para serem verdadeiros e que uma mentira seria mais normal, se isso faz sentido. Mas ainda me sinto tão enojado por tudo isso. Outro homem tocou os seios da minha esposa sentiu o hálito de outro homem em seu pescoço e outro homem se deitou sobre ela em várias posições diferentes. Nunca poderemos ser um casal casado que pode dizer que não fomos íntimos com outras pessoas. Quero dizer, entendo o profissionalismo de tudo, mas ainda assim aconteceu e tenho que aprender a viver com isso. Não sei, essa é a atualização. Não sei se há mais a dizer ou não, talvez haja mais, não sei. Estou tentando muito ordenar meus sentimentos e não estou tendo muito sucesso. Editado, são 6 horas da manhã, uma noite completamente sem dormir. Então, baseado nos comentários, assim que minha esposa acordar, vou 1. Pedir para ver o telefone dela, 2. Dizer que vou entrar em contato com a namorada, já que parece ser a parte mais neutra que pode verificar alguns detalhes, 3. Entrar em contato independentemente com Gina e pedir para ver todas as fotos tiradas naquele dia. Essas são de longe as respostas mais comuns. Atualizarei quando esses 2 forem feitos. Editado 2. Ouvi minha esposa chorando na sala ao lado no telefone. Ao espiar, estava claro que era Gina. Nick estava dizendo que ela precisava vir ou enviar todas as fotos de toda a sessão e que o divórcio estava em jogo e que tinha que fazer isso. Gina estava saindo da cidade para fotografar um casamento hoje, mas nos apressamos para ir, então ela pode abrir o estúdio antes de sair para que possamos revisar todas as fotos. Disse a minha esposa que quero ver o telefone dela no caminho. Ela disse que estava bem, está arrumando nosso filho. Estamos levando nosso filho de 1 ano para um estúdio onde minha esposa foi tocada para provar que não me traiu. Esta tem sido a semana mais ativa da minha vida. Posso atualizar mais tarde, mas estou preocupado que isso seja exaustivo para todos os outros, assim como para mim. Editado 3. Então aqui estamos agora. Olhei o telefone da minha esposa no caminho para o estúdio de Gina. Basicamente, na quarta-feira às 6:30 da tarde, havia 7 chamadas perdidas de Gina no telefone da minha esposa. Gina também iniciou uma conversa por mensagem de texto com ela por volta dessa hora que dizia: por favor, me ligue, realmente precisamos conversar. Cruze isso com meu e-mail para Gina que dizia: isso é muito mais do que pensei que seria, o qual enviei por volta das 6:15 desse mesmo dia. Se você lembra, nesses 15 minutos, tentei ligar para minha esposa, ela me disse que estava ocupada demais para falar. Enviei uma mensagem de texto dizendo que queria saber o que aconteceu na sessão de fotos.
Aparentemente, nesses 15 minutos, Nick ainda pensava que eu não sabia porque me respondeu gostou da sensualidade, então claramente quando as mensagens de texto de Gina começaram a chegar, ela soube que eu sabia. Então, a conversa por mensagem de texto basicamente foi algo como: realmente cometi um erro, não você. Isso é sério. Por favor, me ligue agora. O que aconteceu? Acidentalmente carreguei essas fotos com Craig no site anterior de Tom. O que? Por favor, ouça, preciso saber o que você quer que eu faça. Não entendo. Tom acabou de me enviar um e-mail sobre a sessão de fotos, dizendo que não foi o que ele pensou que seria. Como ele saberia? Você ainda não contou a ele? Não, não planejava fazer isso por um tempo. Merda, era o que eu pensei. Ainda estou perdida. Ele viu as fotos de você e Craig? Por favor, siga-me. Como? Sinto muito, estava com pressa para enviar as provas e acabei carregando a maioria delas no site anterior dele. O que é a maioria? Quero dizer quase todas. Oh meu Deus, Gina. Oh meu Deus. O que você quer que eu faça? Estou fora da cidade, não posso sair até sábado. E agora, o que eu faço? Não sei. Ele vai enlouquecer. Posso mudar a senha dele para que ele não possa entrar novamente. O que acontece se ele copiar? Não pode copiar. Protegido contra cópias. Por favor, faça isso enquanto penso. Sinto muito, Nicole. Isso foi um enorme acidente. Você quer que eu fale com ele? Não, é melhor vir de mim. Mas vou vomitar. Não sei o que fazer. Sinto muito. E isso foi praticamente toda a comunicação entre elas. Não houve outras chamadas nem nada. Gina enviou uma mensagem todos os dias perguntando se ela estava bem, mas Nick nunca respondeu. Nick enviou uma mensagem dizendo que estava saindo no sábado de manhã, mas nada mais. Depois chegamos ao estúdio. Gina estava apressada como louca porque tinha que dirigir 2 horas para fazer um casamento. Pedi a ela que, por favor, falasse comigo sobre o que estava pensando. Então, ela levou cerca de 5 minutos e disse que sentia muito, que os pensamentos simplesmente fugiram dela e Nick estava fazendo um trabalho tão incrível que pareceu uma grande ideia na hora. Fiquei sem palavras, então não fiz mais perguntas. Gina nos configurou em seu computador principal e abriu a pasta de arquivos com todas e cada uma das fotos de Nick daquele dia, incluindo as que não estavam nas provas. Acho que havia exatamente 1213 fotos. Revisei cada imagem e cheguei às fotos em casal. Pude ver claramente que o humor havia mudado nas fotos descartadas, de solo para casal. Em todas as fotos solo, Nick estava sorrindo e rindo e se divertindo, mesmo que a foto não saísse bem. Mas nas fotos de casal, pude ver claramente que ela estava nervosa, não estava se divertindo, tinha aquela mesma cara tímida, quase irritada que já vi nela 1 milhão de vezes. Diria que na sessão de casal, levou 10 fotos para obter uma que parecia meio decente, onde seu rosto não parecia que estava sendo interrogada, e piorava à medida que se despia mais e mais. Você pode ver claramente que ela tem uma expressão de desgosto genuíno quando o cara toca seus seios e leva muito tempo para que essas fotos funcionem. Também há um pequeno interlúdio onde, suponho, Nick foi ao vestiário para se recompor, então Gina tirou fotos semelhantes, mas com roupa. O cara ainda estava de roupa íntima, com o cara e sua namorada, e é muito óbvio que ambos têm experiência em fazer esse tipo de coisa. Você também pode ver que quando Nick sai do vestiário, Gina tirou fotos dela sozinha tentando recuperar a centelha das fotos solo, e nessas fotos você pode ver a namorada ao fundo, entediada enquanto estava no telefone. Depois do intervalo, Nick parecia estar um pouco mais relaxada, e é aí que vão para a pose do cara deitado sobre suas costas, o que leva à cena dos dentes e as coisas muito sugestivas onde parece que ele está iniciando o ato sexual. Termina abruptamente depois há uma dúzia de fotos de todos os presentes fazendo coisas como mostrar o dedo médio para a câmera, mostrar a língua e esse tipo de coisa. A mais estranha é de Nick em um roupão de banho e a namorada, ambas abraçando o modelo com sorrisos nos rostos. Ela disse que pediu essa porque simplesmente parecia uma foto fofa para que todos dissessem que estavam bem entre si. Fui muito cuidadoso ao verificar a sequência das fotos. Gina as tem todas numeradas com data, um código para o cliente e localização, depois o número da série, e não faltava uma única foto. Teria sido uma tarefa titânica para Gina renomear 1000 fotos para eliminar as que fossem piores do que eu já havia visto, então estou 99% convencido de que vi tudo.
Agora, mais do que nunca, estou convencido de que minha esposa está me dizendo a verdade sobre o que realmente aconteceu. Não acho que houve traição ou sexo. Muitas pessoas considerariam o que aconteceu como traição. Acho que foi profissional. Acho que foi algo do momento. Quando Nick disse que gostaria de tentar as fotos em casal, a namorada definitivamente estava lá, então não vejo razão para envolvê-la nisso. As coisas com as quais ainda me sinto desconfortável. Ela realmente me contaria alguma vez se Gina não tivesse mostrado acidentalmente essas fotos? Por que 6 semanas malditas? Acho que minha esposa estava desconfortável no momento, mas acho que com a reflexão percebeu que realmente gostou da experiência. Estou mais convencido disso do que nunca com aquela foto dela com um grande sorriso onde ela e a namorada quase parecem membros de um harém em formação dedicado a abdominais quentes. Tendo dito isso, acho que ela estava envergonhada de iniciar a sessão e estava muito assustada com qual seria minha reação. Mas diz muito que não confiava em mim para me contar. Então, é assim que estamos agora. Suponho que estou feliz por ter visto as fotos, mas não sei se realmente esclareceu algo. Acho que ela está me contando uma versão da verdade que é em sua maioria factual, mas como diabos posso saber com certeza? Não vou deixá-la nem me divorciar dela com base no que sei agora. Parte de mim está muito feliz por ela ter se divertido. Não sou o policial da diversão nem nada, mas ainda me sinto terrível com tudo isso. Atualização 2. Primeiro, deixe-me dizer que realmente aprecio a ajuda de todos. Honestamente, não sei o que teria feito se não tivesse tido um lugar para desabafar, discutir os fatos e trocar ideias. Quando outro sub removeu minha postagem e me baniu por simplesmente perguntar por quê, realmente pensei que ia perder a cabeça porque meus pensamentos estavam correndo a 1000 por hora. Um agradecimento muito sincero. Então, se você se lembra de uma das minhas atualizações, Nick concordou que falaríamos com Gina hoje e obteríamos sua versão completa da história. Falei com ela ontem, mas foi apenas o suficiente para que ela abrisse o prédio, iniciasse seu computador e depois saísse para sua sessão. Disse à minha esposa que gostaria de falar com Gina sós no início, e ela disse que não tinha problemas com isso. Gina foi muito amável e amigável quando nos sentamos em sua mesa. Perguntei se ela entendia por que estava tendo tantas dificuldades com isso. Gina basicamente disse que sim, e que estava muito, muito arrependida pela forma como tudo se desenrolou. Perguntei qual era a sua versão de desenrolar-se. Coincidia mais ou menos com a versão de Nick, e que havia mencionado a Nick sobre fotografar com um cara uma semana antes da sessão boudoir. Nick havia dito absolutamente não. Quando chegou o dia da sessão, se divertiram muito. Nick sugeriu que fizessem fotos nuas como um presente de Natal para mim, e Gina disse que Nick estava ainda mais relaxada nua. Então reintroduziu a ideia de fotografar com seu amigo abdominais quentes. Nick disse que diabos? Vamos fazer. Hot abraços MC Cool estava na aula. Beberam vinho enquanto o esperavam, e todos estavam bem e alegres quando ele chegou. Ele trouxe sua namorada, a quem Gina havia fotografado para algum tipo de evento de vôlei colegial, e todos se tornaram amigos rapidamente. Gina teve a ideia de fazer parecer um romance visual onde a mulher de negócio sexy sucumbiria aos avanços de abdominais quentes. Missão cumprida. Ela disse que Nick passou de estar se divertindo muito para ficar super nervosa, e Gina disse que teve que pressionar muito para que ela se abrisse, talvez com um duplo sentido, mas notei a expressão, mas Nick se saiu muito bem. Isso é tudo. Pedi que ela me prometesse que não havia mais fotos. Gina disse absolutamente não, que eu poderia até verificar os metadados se necessário para ver que tudo estava em uma sequência completa que durou aproximadamente 1 hora. Perguntei a Gina por que Nick, se a namorada desse cara já sabia como fazer isso, não usaram apenas ela. Lembre-se que a namorada fez as mesmas poses que Nick enquanto Nick fazia uma pausa. Gina disse que simplesmente amava fotografar com Nick, e como fotógrafa, uma série de fotos sexys onde o casal é desigual é muito mais interessante do que apenas 2 jovens bonitos da universidade. Então tudo isso parecia estar em ordem. Quero dizer, não era nova informação. Já havia ouvido tudo isso antes. Gina me prometeu que não ia fazer nada com as fotos e que realmente foi apenas uma sessão divertida entre amigos. Não sei o que estava pensando, mas pedi se podia ter um disco rígido com todas as fotos. Gina disse que normalmente nunca faria isso, mas devido ao fato de sermos amigos há tanto tempo e a situação ser tão única, que eu poderia ter. Não tenho ideia do porquê pedi isso. Talvez possa envergonhar Nick com elas algum dia, como uma piada, tipo ei, lembra daquela vez que quase deixou aquele garoto da faculdade?
Aqui está uma foto, só brincando, suponho. Nick entrou no escritório chorando, pedindo desculpas a nós dois, dizendo que foi sua culpa e que se sentia terrível por tudo isso. Gina também foi bastante contrita, dizendo que provavelmente usou sua amizade com o Nick para pressionar o momento muito mais do que era profissionalmente aceitável. Pude aceitar a meia desculpa de Gina, mas ainda não tenho certeza de estar totalmente de acordo. Então nos fomos. Nick, novamente, me implorou para não tomar decisões precipitadas sobre nosso futuro. Eu disse que já havia dito que se tudo até este ponto fosse a verdade, então não a deixaria, mas não posso fazer promessas sobre o que será normal para nós agora. Ela disse que estava bem e recomendou que procurássemos um conselheiro matrimonial. Eu disse que isso seria ótimo e que participaria de todas as sessões. Ela tem sido um grande desastre emocional desde que chegou em casa no sábado e não acho que tenha dormido nada. Eu não tenho dormido. Ela tem se esforçado muito para ser física comigo, com coisas como segurar minha mão, me abraçar, sentar ao meu lado no sofá e esse tipo de coisa. Tenho tentado corresponder, mas está sendo muito difícil. Sei que ela está sofrendo e eu deveria ser o único a confortá-la, e estou fazendo o melhor que posso. Aqui está a questão, que muitos de vocês podem não concordar, e tudo bem. Sinto que se vou ficar neste casamento, então preciso ficar no casamento 100%. Não vou ser o guardião dela. Não vou pedir que ela me prove onde está ou com quem está passando tempo, e não vou revisar o telefone dela. Me senti nojento fazendo isso ontem, embora tenha sido útil, e não conseguiria fazer isso de novo. Sinto que se estamos casados, então estamos casados. Isso não é algo para ser trazido à tona em uma discussão ou tipo e aquela vez, ou uma desculpa para eu sair e flertar com garotas bonitas do Instagram. Se vou ficar 100%. Não posso dizer com certeza que posso me forçar a cumprir isso, porque Nick pode ser um inferno de dor de cabeça e a tentação de puxar uma foto e dizer por que não lembrei de encher o tanque de gasolina. Lembra daquela vez que Hot Abraços MC Cool estava a ponto de, pode ser difícil demais de resistir. Sim, ainda tem um pouco de ressentimento em mim. Mas, além desse último comentário, ela passou por muito e a mãe do meu adorável filho pequeno merece amor e compaixão, mesmo que muito disso tenha sido por culpa dela. Então vou ver um filme esta noite sem ela, ficar com raiva, chamá-la de todos os tipos de nomes na minha cabeça, gritar, socar o volante, jogar pedras no rio, tomar um pouco de uísque, brigar em um bar, o que for. Então, amanhã vou me levantar e ser o marido que era antes de ela sair no domingo passado. Também vou entrar em contato com Jim no Facebook e excluir um advogado, não era a minha linha, mas quem disse isso em uma das postagens realmente me fez rir. Mas, sério, além de Nick cometer um erro, este pequeno episódio me mostrou que me tornei um quarentão mole apesar de ter 30 anos. Uma grande razão pela qual Nick e Gina nem sequer pensaram em me pedir para participar dessa sessão é porque não me pareço nem remotamente com um cara que poderia estar com minha esposa. Ela é muito atraente, e embora eu tenha uma base decente com a qual trabalhar, não sou mais. Ela parece melhor do que parecia nas fotos do nosso casamento que Gina tirou para nós. Eu pareço muito pior. Então, se vou estar neste casamento 100%, também preciso ser 100% eu mesmo, ou a pessoa que era quando era faixa roxa praticante em BJJ ou um jogador de beisebol da minha equipe universitária. Essa tem sido a parte mais difícil, mas provavelmente a mais produtiva de toda esta situação, ter que me olhar no espelho e admitir sua esposa fez uma sessão de fotos softcore, embora ainda te ame, você se deixou levar tanto que nem sequer pensaram em te incluir. Então já me inscrevi de novo em BJJ para amanhã e vou falar com meu professor sobre ser instrutor novamente. Vou me juntar a Nick em sua loucura paleo e talvez até em sua aula de movimento funk. Espero usar este episódio para me tornar uma pessoa melhor. Muito obrigado por me acompanhar e um sincero agradecimento novamente. Editado pela manhã, esta tem sido uma experiência tão louca e vi o melhor e o pior do Reddit, mas também algumas pessoas realmente úteis que realmente parecem se importar com um estranho e sua esposa, seja que estivessem de acordo com seu curso de ação ou não. As mensagens privadas e comentários continuam chegando e continuarei respondendo se as pessoas estiverem interessadas nas minhas bobagens. Apenas para esclarecer, pelas mensagens privadas, não vou compartilhar as fotos nem linkar a página de Gina. Você terá que confiar na minha palavra de que Nick é tão bonita quanto eu digo. Se você tivesse que jogar o velho jogo de a que celebridade você se parece, Nick tem cabelo preto e olhos azuis marcantes, está em forma agora e não é super curvilínea, mas equilibrada, se isso faz sentido. Para aqueles que continuam perguntando, isso é o melhor que vou fazer, e sim, estou me gabando de que minha esposa é bastante atraente.
Eu pareço uma merda esmagada servida em um biscoito, mas minha autoestima está no ponto mais baixo e estou de ressaca. Um Uber está demorando uma eternidade e tenho que pegar meu carro e ainda chegar ao trabalho, e já estou pelo menos 2 horas atrasado. Agora vou fechar a porta do meu escritório e dormir isso. Tenham um bom dia a todos. Atualização 3. Há 2 razões pelas quais não vou insistir para que minha esposa nunca seja amiga de Gina novamente. Acho que se eu disser algo como corte Gina da sua vida, permite que minha esposa diga tudo bem, farei, mas depois ela pode culpar alguém que não é mais sua amiga. Em essência, dá a ela a chance de dizer lembra quando aquela ex-amiga me fez fazer todas aquelas coisas terríveis. Ela não está mais aqui e agora estou bem. Não tenho certeza se isso faz sentido ou não. Em segundo lugar, exigir com quem ela pode ser amiga me coloca de novo na posição de ser seu guardião ou carcereiro. Se não forem amigas organicamente, sem problemas, mas nunca fui de dizer com quem ela pode ser amiga e se começar agora, então estou realmente agindo como uma vítima. As pessoas estão fazendo um grande problema dos meus comentários sobre minha aparência. Só quero esclarecer, não estou culpando sua decisão pela minha cara gorda. Ela estava fazendo as fotos boudoir iniciais para mim, afinal. Mas estou dizendo que quando chegou a hora de um homem em roupa íntima se juntar à festa, nenhum dos dois pensou quem é o cara para fazer isso parecer sexy. Meu marido, se isso faz sentido. Quando conheci Nick, eu era jogador de beisebol universitário, estava em forma, corria maratonas por diversão, era instrutor de jiu-jitsu no meu tempo livre. Às vezes tinha uma barba legal de hipster e cabelo comprido que podia prender em um rabo de cavalo e óculos nerd irônicos. Eu costumava ser um cara atraente, mas amo fast food e refrigerante, e 8 anos depois não sou o tipo que se despe para fotos com minha esposa. Preciso mudar isso. O que as pessoas não entendem é que Nick provavelmente é a pessoa menos enganosa que já conheci, circunstâncias atuais incluídas. Ela simplesmente não é assim. Vem de um ambiente muito protegido e quase não tem malícia ou astúcia. Adoro isso nela porque sua ingenuidade pode ser realmente fofa às vezes. Ela segue as regras, para no sinal amarelo, devolve os livros na biblioteca a tempo. Ela é tão comum quanto uma pessoa pode ser. Nick estava tão nervosa apenas tentando fazer a piada que tremia como uma folha, sua voz se quebrava e eu podia instantaneamente dizer que ela estava tramando algo. Ela não tem nada de astúcia. 0. Acho que ela conseguiu continuar sem me contar por 6 semanas porque na cabeça dela não estava sendo desonesta porque eu nunca perguntei você teve uma sessão de fotos com um cara? Mas tenho certeza de que ainda a corroía e ela disse que sim. Conhecendo-a há 10 anos, estou surpreso de que não tenha desenvolvido uma úlcera. Sei que as pessoas não acreditam nisso e tudo bem, mas a conheço o suficiente para saber o que é e o que não é plausível em toda esta situação. Atualização 4. Minha esposa e eu basicamente decidimos resolver as coisas e aqui está a atualização. Então, de repente, entrei nesta conta porque precisava de uma conta temporária, e embora esta saga tenha ocorrido há quase 5 meses, havia 6 solicitações de atualização na caixa de entrada. Então, aqui vamos nós. Basicamente, tudo está ótimo entre minha esposa e eu. Como disse na última atualização acima, ainda estava chateado com tudo isso, mas ia deixar tudo para trás e fiz isso. Não me tornei seu guardião. Nunca pedi para verificar seu telefone e nunca pedi que ela me informasse seu paradeiro, exceto o óbvio que afetava sua segurança ou a do nosso filho. Tive alguns dias difíceis imediatamente após tudo isso, mas à medida que a vida seguiu em frente tivemos outros problemas, aquecedor de água quebrado, problemas menores com o carro, faringite estreptocócica, isso começou a desaparecer no fundo. Acho que se posso dar um conselho que aprendi com tudo isso é que se você vai ficar com uma pessoa depois que ela cometeu um erro, fique com ela e não se torne seu guardião. Ainda amo muito minha esposa e sei que ela sabe que cometeu um erro, mas seu amor por mim nunca esteve em dúvida e estou muito feliz por não ter dado a ela uma razão para deixar de me amar. Uma coisa na qual muitas pessoas se concentraram foi na minha própria falta de autoestima. Bem, uma coisa que fiz foi realmente me concentrar em me colocar em forma novamente após um longo e lento declínio. 5 meses depois, estou de volta ao jiu-jitsu brasileiro com vingança. Perdi quase 30 libras e estou levando um estilo de vida majoritariamente cetogênico com um dia de trapaça aos domingos. Me sinto e pareço melhor do que em anos, e um benefício adicional disso é que nossa vida sexual decolou como louca e estou adorando. Minha esposa definitivamente aprendeu que um de seus fetiches é ser travessa na frente de uma câmera, então nosso quarto viu coisas que não são apropriadas para a escola ou a igreja, se você entende o que quero dizer. Então tudo está bem em nossa casa. Obrigado a todos por acompanharem nossa história.
As coisas estão bem e agradeço todos os conselhos.